Olá, eu sou a Juliana Demari, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos na altura dos ombros, eu estou usando um óculos de armação preta, meus olhos são verdes, e eu estou aqui num quarto na minha casa, sentada numa poltrona, com um quadro colorido ao fundo e flores ao meu lado. Oi, eu sou a Verônica, eu sou uma mulher negra, careca, meu óculos tem armação preta, eu tô usando um brinco lindíssimo, brilhante, comprido, um vestido preto, e eu tô numa área externa da casa com uma parede clara e um banquinho ao fundo e algumas plantas. Olá, eu sou o DJ Man, estou com um sorriso no rosto para todos vocês. Eu tenho pele clara, com as feições bem brasileiras, mestiças. Meu cabelo ele é curto ao lado, um pouquinho volumoso acima. Eu tenho um cavanhaque, estou com uma camisa florida com motivos africanos e a parede marrom com textura ao fundo. Olá, gente, então estamos aqui, eu sou a Ju Demari, estamos com a Verônica e o DJ Man para fazer essa conversa sobre história de vida e o que isso tem a ver com a forma como a gente se comporta, com o que a gente acha que a gente tem de possibilidades para criar futuro, para viver bem no presente. A gente vai explorar um pouquinho todos esses temas. Eu sou uma jornalista que tive uma carreira bem longa aí em revistas por mais de 20 anos e fiz uma mudança importante de trajetória, né? Então, esse tema de história de vida e de mudanças está muito presente para mim, porque há 5 anos eu comecei a atuar como coach mentora para mulheres. Eu passei de jornalista a coach mentora para mulheres e com essa mudança de carreira veio uma grande mudança de estilo de vida. E eu sempre fico pensando que nesses momentos de inquietação, o que eu me proponho é assim, o que mais existe para mim? O que mais tem para mim na minha vida? O que mais eu posso experimentar? O que mais eu posso conhecer? E é isso que vai me direcionando. Então, inquietação e curiosidade andam muito juntas nessa composição da minha história de vida. Eu queria ouvir um pouco de vocês, né, Verônica e DJ Man, que palavras vocês associam na trajetória de vocês até agora? Como é que vocês estão se contando a própria história? Verônica, vamos começar por você. Com certeza, se tem uma palavra que pode definir a minha trajetória, é transformação. Então, parece que são, sei lá, centenas de anos, mas são só 40, mas muita coisa aconteceu para só 40 anos, e na medida que tudo isso vai transformando, eu vou acolhendo todos esses acontecimentos, porque eles definitivamente é que fazem com que eu seja a pessoa que eu sou hoje. Muito legal. Geiman, você agora. Eu acredito que a palavra seja inovação. E a inovação ela traz a criação, criatividade, essa possibilidade que nós humanos temos de criar. Eu tenho praticado muito na história da minha vida, ressignificando a minha vida a partir dos meus sonhos e mudando de fase, assim como de carreira, e hoje em dia conseguindo estar focado, que é no que eu trabalho, que é sendo artista, mas já passei por muitas transformações, aproveitando a palavra da Verônica, através da criatividade, da inovação. Eu acredito que assim, não dá para a gente ter uma vida rica, né? Se a gente não tem ou não exerce essa capacidade de imaginação, de imaginar que tem mais alguma coisa para a gente, que é possível mais alguma coisa para a gente, e de ativar essa curiosidade que vai nos ajudar a transformar, a criar. Então, eu sempre conjugo essas duas coisas juntos, sabe? Imaginação e curiosidade. Eu acho que isso dá uma diretriz muito legal para a gente. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, explorassem um pouco mais isso na história de vocês. Conta um pouquinho mais a história de vocês. Em primeiro lugar, eu acho que assim, se a gente é brasileiro, ainda que a gente não planeje uma transformação na vida, ela vai acontecer de alguma forma.
Mas, e inclusive, é isso, assim, muito dessas características não que eu tivesse buscando, ou que eu soubesse como buscar uma transformação para a minha vida. Então, eu até brinco muito quando a pessoa fala assim, se apresenta, todo mundo fala o nome e o trabalho. E eu não necessariamente gosto de me identificar pelo meu trabalho, porque eu faço muitas coisas, eu gosto de muitas coisas, e tudo isso é que me faz ser quem eu sou. Então eu sempre falo, poxa, eu sou a Verônica, eu tenho 3 filhos, tenho 40 anos, e aí eu sempre coloco as coisas que eu gosto. Eu gosto de fazer tatuagens que reflitam quem eu sou, eu gosto de beber chamate, eu gosto de festivais de rock, eu gosto de várias coisas. E todas as mudanças na minha vida nos últimos anos, elas se deram por conta do meu trabalho como faxineira. Então, são várias coisas que juntando formam uma Verônica. Muito legal. A pergunta ela vai ter uma conexão com imaginação, e quais são as duas palavras? Imaginação e curiosidade. Na verdade, eu costumo imaginar uma nova realidade, né? Quando o incômodo, né, que vem de uma curiosidade do como seria um novo caminho, ele me leva a imaginar possibilidades, né? Por exemplo, na história da minha vida, eu, eu optei por uma estabilidade que eu não tive em algum momento na minha infância e que marcou muito, que foi eu estava com acho que uns 7 anos, ouvi meu pai falar para minha mãe que tinha ficado desempregado. E aí, no meu universo lúdico, eu imaginei que a gente ia passar fome. E eu transformei esse medo, essa realidade. Por que eu imaginei? Né? Porque família de periferia no Brasil, independente de ser no Rio de Janeiro, televisão ligada 24 horas e às vezes sem um certo filtro, né? E eu ouvi imagens e ouvi da Etiópia. Me assustei muito com as crianças lá, com a fome. E eu não queria aquela realidade para o mundo, eu não queria aquela realidade para mim, e eu compus, foi a primeira composição, ela se chama Eu Tô Com Fome. E aí foi a primeira resposta que o universo e que os meus colegas na época me deram de que era possível mudar. Toda a criançada cantava, a família curtia, as pessoas, que a gente, quando é novo, chama de pessoas mais velhas, né, curtiam também. E eu tive a oportunidade, 30 anos depois, compor uma segunda parte para ela e ressignificar essa experiência. E eu também tive a oportunidade de conversar com os meus pais, já com seus 80 anos, e eles falam, não, você não ficou como na sua cabeça passava, que eram 10 anos, o seu pai não ficou 10 anos, 10 meses, foram 3 meses desempregado, mas você registrou isso, porque eles perguntaram, por que essa música, Eu Tô Com Fome? E quando eu compus a segunda parte, foi porque eu vi a Batalha do Passinho, né? Quando estava surgindo a Batalha do Passinho, eu ia fazer um trabalho com eles, eu ia levá-los para Rio mais 20, para o meu show, e eu vi aquela oportunidade que a arte estava dando para as crianças, né? De, através da dança, transformar a sua realidade, né? Deles levarem o sonho à frente. E eu vi uma conexão entre a minha música, que falava da fome, né? Do medo, e a arte como sendo uma possibilidade de realizar um sonho, de imaginar uma nova realidade. E aí eu fiz a segunda parte da música. Então, assim, eu procuro transformar, imaginar novas realidades e, a partir da criação artística, me ressignificar. Isso é muito legal que você está trazendo, né? Primeiro que depoimento bonito, né? E é muito interessante quando a gente pensa em história de vida, porque
cada um tem a sua história, e nessa história acontecem vários eventos marcantes, né, positivos e negativos, e cada um vai interpretar de uma maneira. E é muito interessante observar as saídas que a gente dá, né, para essa interpretação, porque, como você falou, Man, você transformou isso em arte, né? Você foi lá, criança, e deu uma saída e fez uma música, e isso te impediu, talvez, de ter ficado ali cristalizado naquele medo. Então, é tão interessante ver isso, né? A forma como a gente pensa sobre o que está acontecendo com a gente determina o que pode acontecer para frente. Você trouxe essa palavra também, possibilidades. E aí a Verônica comentou antes, né, sobre a questão dos interesses dela e como você se apresenta a partir dos interesses. Eu achei isso super legal também, porque a gente tem todo um repertório, né? Então, assim, é muito legal fazer essa combinação entre as nossas necessidades, e a vida vai trazendo muitas necessidades que às vezes são muito duras, são muito práticas, são muito desafiadoras, mas a gente também pode se lembrar que a gente tem todo esse repertório, todas essas características, todas essas capacidades, inclusive a de imaginar, que podem nos apoiar num novo movimento, né? Acho que você tem feito muito isso, né, Verônica? Engraçado isso, na hora que o DJ Man começou a falar, eu pensei muito nisso. A gente não tem a noção do poder transformador de agentes que às vezes a gente ignora. Então, por exemplo, ele falou da arte, da dança, e no meu caso, eu venho de uma família de classe média. A minha vida foi tomando rumos totalmente diferentes a partir do final da adolescência, que foi quando eu tive a minha primeira filha. E a partir daí, então, eu tive que priorizar os cuidados com ela, eu deixei de estudar, eu fui. Quando eu comecei a trabalhar com empregos operacionais, então sempre ganhando um salário mínimo, às vezes até menos. Então, tudo isso foi fazendo com que eu já criasse para mim que a partir de agora a minha realidade era uma outra, e eu me acomodei naquela realidade, até chegar o momento em que aquela realidade teve uma quebra, a empresa onde eu trabalhava faliu e eu perdi tudo, porque basicamente tudo que eu tinha o lastro era o meu emprego de um salário mínimo. E aí, a partir do momento dessa perda, eu não fazia a menor ideia do que fazer. E não foi uma perda, uma coisa de, ai meu Deus, o que eu faço? Não, nós perdemos a casa, nós perdemos comida, nós perdemos tudo. E aí, de repente, você se vê preso numa forma de uma prisão mental, você não sabe como fazer para sair daquilo. E quando eu acabei adoecendo, eu acabei realmente precisando de ajuda médica. Eu cheguei a tentar suicídio um período da minha vida porque nós estávamos cansados e com fome. E ver filhos nessa situação é muito difícil. E eu pensava, gente, eu não sei fazer nada, eu não consigo fazer nada, eu não entendo nada. E a gente esquece o repertório, a gente esquece as vivências, a gente esquece até de pedir ajuda. E aí, de repente, quando eu fui visitar uma amiga, limpei a casa dela e ela veio me dizer que depois que eu terminei de limpar a casa dela, aparecia uma outra casa que ela estava mais feliz e ela me pagou. Eu pensei, meu Deus, essa é a melhor combinação possível. Eu fiz uma coisa que eu sei fazer e gosto de fazer. Uau! E a partir daí, quando eu fui levar isso para as redes sociais, tanto para divulgar o trabalho, quanto para mostrar para as pessoas a importância desse trabalho, o quanto eu me sentia feliz, orgulhosa e satisfeita de fazer o que eu fazia, e que aquilo era agora o responsável pelo sustento da minha família, foi assim, o maior agente transformador possível. E assim, a referência que eu fiz para fazer os anúncios da faxina eram cartazes de filmes e capas de CD de banda de rock que eu gosto. Então, era isso. Era eu de Kill Bill, eu de Guns N' Roses, eu de séries. E aí era isso que fazia com que as pessoas se identificassem comigo e fez com que o negócio desse muito certo. E de lá, e ali, fazendo uma coisa que eu falei, puxa, achei um lugar onde eu pertenço. De repente, eu comecei a escrever sobre isso. Eu sei que a escrita é um lugar que eu amo. Disso veio as redes sociais, veio o reconhecimento das pessoas, veio vídeos, veio campanhas, veio oportunidades que eu não fazia a menor ideia de que elas poderiam um dia se abrir para mim. Nossa, muito legal. Man, você também, né, teve a tua causa vem desse lugar também
experimentação de coisas que são importantes para você, né? De interesses, de repertório. Sim, eu fico emocionado. Quando eu vi a história da Verônica, eu achei muito bonita, né? Na verdade, eu sempre acredito na sinergia, na sincronicidade, né? O que aproxima as pessoas, né? E aí é interessante ouvi-la falar do que eu já tinha lido, porque a faxina, né? Eu acredito, e estou aprendendo também, conversando e também pela história dela, ela é necessária na vida de qualquer pessoa para você poder recomeçar, né? Sem dúvida. Na minha, ela teve uma importância muito grande. Infelizmente, um amigo não conseguiu segurar a onda. Estudei por conta dessa falta de estabilidade aparente que teve na infância, e teve, de certa forma, eu acabei optando pela estabilidade e fui estudar nas escolas militares, né? E aí estudei nas 3 escolas. É porque realmente eu tentei ficar, mas não era a minha onda mesmo ser oficial das Forças Armadas, apesar de respeitar quem acha bacana, e tem muitos pontos positivos numa carreira estável, etc. A última que eu participei, né, foi a Escola Naval, e eu perdi um amigo. E esse amigo não segurou a onda, né, que a Verônica conseguiu transformar, ele não conseguiu. E aí eu não aguentei ficar, e também eu já era DJ, já fazia as minhas festas e tal. E a partir dali eu não sabia falar inglês, né? Mesmo já participando de 3 escolas fortes, e quis ir para a América. Eu já fazia festas na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Juntei uma grana lá em Arraial do Cabo, que é onde eu passava o verão e fazia as minhas festas, e fui para os Estados Unidos. E meu primeiro job foi no Windmill, que é um lugar ali em Long Branch, em Nova Jersey, que eu me propus a fazer a faxina. E era muito interessante, porque assim, meses antes eu tinha sido 01 lá no projeto, no comportamento da Marinha e tal, e aquela farda. Eu me senti tão honrado, foi tão digno, sabe? E a nossa sociedade é tão doente, às vezes, com a questão dos preconceitos, né? Hoje, eu estou muito próximo, estou em Brasília por causa disso, por causa da causa indígena. Como não reconhecer os indígenas como a identidade, como a base do nosso povo, a nossa identidade afro-brasileira, como não entender como respeitar as nossas bases. E, de fato, foi o meu primeiro emprego que me deu uma honra, sabe? Eu me sentia muito bem trajado. E foi aí como a Verônica também tem essa relação com a música, era a grana que eu tinha para comprar meus discos. E ali eu comprei meu equipamento. Depois fui trabalhar com outros serviços, engraxate, garçom. E aí eu consegui ter meu equipamento legal e voltei para o Brasil para fazer minha carreira já como DJ internacional. Mas lá eu tinha tocado muito em barzinho e tal. Então, assim, eu acho super importante, né? E com certeza, espiritualmente, né, a pessoa tem que estar... um pouco da experiência que eu tenho com esse assunto metafísico, independente se você acreditar ou não, para ser coaching, acredito que seja essa mesma posição, a pessoa tem que ter muita consciência para limpar, né, a vida de uma pessoa, para poder fazer esse trabalho. Então, assim, queria dizer para a Verônica que, na minha vida, o que ela faz tem muito valor, né? Tem que ser muito bem, tem que ter muita já experiência e já ter um equilíbrio para poder propor uma limpeza. E eu tenho esse carinho, fiquei muito feliz de participar desse painel por causa disso, inclusive. Nossa, gente, eu estou tô absorvendo muito o que vocês estão falando aqui, porque é tudo muito inspirador, né? E dá para fazer uma ligação muito direta com o meu trabalho, né? Como o DJ Man falou, eu sou coach e mentora para mulheres e eu falo que eu presto apoio gentil e prático para quem quer desembatucar na carreira ou na vida, ou as duas coisas juntas. E esse desembatucar tem a ver com justamente encontrar uma nova possibilidade para a sua vida, encontrar novos sentidos, encontrar novos significados a partir daquilo que é importante para si, né? E assim, a gente tem tantas riquezas, então às vezes a gente se limita muito pensando na nossa história
e em como ela pode progredir, porque a gente está olhando só a partir de um determinado ponto, né, de um determinado evento. Então, ter esse apoio e ouvir conversas como essas aqui, eu acho que é muito importante porque traz essa amplia perspectiva. E aqui não tem nenhum romantismo, não, porque as situações são difíceis, são desafiadoras, toda crise, né? Toda crise quando acontece e todo momento de transição, ele mexe muito com a nossa identidade. Então, assim, é muito profundo, não é só qual é o emprego que eu vou ter agora, qual é a carreira que eu vou ter agora, o que eu vou fazer. É assim, quem é que eu vou ser agora, né? Como é que eu posso ser isso que eu preciso e que eu gostaria? Então, são questões muito profundas. Eu quero agradecer muito vocês assim por estarem falando trazendo essa leveza para essa conversa, porque eu acho que é muito importante a gente demonstrar que os perrengues existem, as situações elas são marcantes, sim, mas a gente pode continuar tendo alguma perspectiva para frente, porque a vida está em constante movimento. Então, assim, eu sempre proponho isso no meu trabalho, eu acredito muito nisso, e é lindo ouvir vocês falando dessa maneira. Eu até brinco muito que eu falo, eu encontrei a minha força dando de cara com o meu lado mais fraco. Então, foi no momento da fraqueza em que eu puxei uma força que eu nem sabia que existia. Então, a gente, às vezes, se prende muito, porque, por um lado, as pessoas, quando elas veem que tudo deu certo, elas não têm a noção do que passou antes. Então, falar, mas puxa vida, olha só, ou então é só querer que as coisas funcionam. Não, você tem que se movimentar, você tem que buscar, você tem que planejar, porque as coisas não caem do céu do nada, você não acorda e sua vida está resolvida. Então, é sempre, para mim, muito gratificante compartilhar a minha história com as pessoas, justamente para elas saberem que facilidade não tem, se você não se esforçar, se você não se mexer. Porque eu falei, gente, vocês acham que agora as coisas são fáceis, mas vocês não têm ideia de quantos anos eu fiquei chorando, pedindo para tudo mudar sem mexer uma palha. E aí eu reclamava que não dava certo, mas é óbvio que não dava. E foram anos, assim, até eu perceber que eu realmente precisava de algumas atitudes e algumas mudanças na minha cabeça para que tudo começasse a mudar de rumo. E você falou uma coisa, Verônica, antes, sobre pedir ajuda, né? Eu acho isso tão interessante, porque às vezes a gente fica ali cristalizado num determinado ponto da nossa história, porque sozinha a gente não consegue mesmo pensar diferente, ver uma perspectiva. Então, assim, eu queria que vocês contassem um pouquinho desse papel, né, da ajuda, do apoio, de encontrar pessoas com afinidade, e de se dispor a essa abertura que a Verônica estava falando, né? Essa abertura para o movimento, para a experimentação, para se colocar também num outro lugar, né? Quer falar, Man? Conta um pouquinho. Posso falar. Queria só fazer um highlightzinho aí de uma outra coincidência. Os discos que eu comprava na época estava começando o Green Day, Offspring. Então no primeiro eu pegava onda e tal, então e andava de skate. E aí a trilha sempre foi rock and roll. E é legal estar falando sobre rock, a Verônica também curtia rock e no Rock in Rio. Ai, que saudade do começo dos anos 90. Tu tem 40, né? Eu tô com 47, então assim, muito som bom, né? E de lá muito que eu comecei a ver essas similaridades que rolava no rock lá, que era, né, que hoje realmente um ícone, o Chorão, era o Raimundo, o Chico Sainz, enfim. A música sempre foi, né, essa trilha que embalou aí esses desafios, né? Então acho que a gente está falando de uma atitude rock, né? Sei lá, aqui no Brasil a gente pode falar que é uma atitude for all, né? Forró, né? Porque é para todo mundo dá para. Como é que era a pergunta? Eu sou pernambucana, então adoro forró, hein? Falou em forró, adoro. Até juntando essas duas coisas, para mim, uma forma de ajuda foi inclusive através da música. E eu posso até citar um exemplo, ouvindo, por exemplo, as letras de música do Emicida. E aí eu ouvia o cara falar
sabe? Levanta e anda. E às vezes parecia que o cara tinha sentado na sala da minha casa, olhado em volta e escrito, porque eu falava, não é possível. O cara tá falando de só ter água na geladeira, o cara tá falando do perrengue que foi, de você não ter pai, de você fazer um monte de coisa. Eu falava, gente, esse homem tá conversando comigo. E chorava, ouvindo a música e pensava, ele venceu, por que talvez eu não possa? E tirava a força das coisas que ele falava. Eu achava isso incrível. Então, uma forma que foi para mim de ajuda, muito da forma como eu penso, como eu encaro a vida, vem das letras das músicas que eu escuto. Então, para mim, isso tem uma importância muito grande. E a questão de pedir ajuda é assim: eu lembro que eu fazia faxina para uma pessoa que tinha uma agência de publicidade. Eu nunca tinha visto uma agência na vida. E aí eu ali, meio envergonhada, estava tirando o pó do livro, eu falei, queria te pedir duas coisas. Uma, você pode me emprestar um dos seus livros? Na próxima faxina eu te devolvo? E outra, eu queria ver onde é o seu trabalho, porque eu gosto muito de publicidade, mas eu não conheço nada. E aí levou, falou, aqui é a área de criação, aqui é o atendimento, aqui não sei o que. E eu, meu Deus, que incrível! E li o livro e apliquei as coisas que eu aprendi no livro, que eu aprendi dentro da agência, para fazer o que eu quero fazer. Então, foi assim, é muito cara de pau e ajuda. Se tem as diquinhas do sucesso, é cara de pau e pedir ajuda. Se dá essa permissão, né? Sim. Nesse flow aí da ajuda, queria só, não preciso aprofundar, porque eu queria fazer a conexão com a publicidade e a quem eu fui pedir ajuda, que tem a ver com o que a gente está participando, e talvez não tenha nada a ver do que eu estar aqui, porque acho que ele, não sei nem se ele sabe, porque, não sei, deve saber até. Mas eu acho que o importante nunca deixar de pensar que existem profissionais, né? Tanto na área da profissional, quanto no que a gente principalmente está vivendo por trás das telas e na nossa vida real hoje, que é a saúde mental. Então, assim, eu desde 1998, eu comecei a flertar e trabalho, né, com a psicanálise. Também, desde 98, eu experimento as religiões, né? Então, assim, eu sou de Candomblé, né? Uma religião de matriz africana, e também trabalhei no kardecismo. Eu acho que as mensagens e as filosofias são muito importantes. Desde 2001, eu pratico yoga. Então, tudo para ter um pilar, né? Para poder sustentar o que é estar vivo. E nesse período, principalmente, da pandemia, foi muito importante ter esse pilar. Sobre a publicidade, eu sou publicitário, né? Acabei que eu me graduei em publicidade, criei um projeto, empresariei banda, vim a trabalhar com rádio e tal. Tem um cara que é incrível, um dos que eu empresariei, que é o Tico Santa Cruz, que hoje é bombadaço aí, né? Eu que lancei o Detonautas em 98, eu era da Rádio Cidade do Rio, e foi um cara que super foi, e quem me apoiou no primeiro projeto, que foi bem legal, assim, que ganhou bastante repercussão com rádio, com jornal e tal, e que me abraçou mesmo, foi o Rodolfo Medina. Então ele levou o projeto, muitos anos que eu não falo com o Rodolfo, né? Não sei se ele sabe, botou no projeto, até porque naquela época nem tinha o nome da DJ Man. O DJ Man veio em 2002, ali era 2001, que a gente fez o projeto Tudo na Praia, mas eu promovia o Rock in Rio em Búzios, eu montei a tenda em Búzios, era alucinante. Então, assim, cara, eu ficava, uma emoção, falei, eu estou trabalhando com Rock in Rio, eu promovia na rádio, enfim, e eu pedi ajuda. Olha, eu tenho um sonho, cara, vocês são os maiores, eu sou muito fã de vocês, e eu era DJ já, eu tocava no Rock in Rio Café, e a gerente de marketing do Rock in Rio Café me apresentou para o Rodolfo. O Rodolfo se amarrou no projeto e apoiou. Aí você falou, tem parceria com o Rock in Rio. Era difícil de dormir. Foi um verão, assim, muito incrível, sabe? E acho que é isso. Acho que essa forma do que a gente fala do jeitinho brasileiro, ou como a Verônica falou, entre aspas, a cara de pau, ela é, na verdade, você acreditar no seu sonho, né? E vai lá e, toca a campainha, manda e-mail, liga e fala, cara, tem uma ideia legal, mana, tem uma ideia legal, acredita aí, e manda a sua ideia, assim você bota para girar, né?
E acontece, Eu tudo acho isso acontece. fundamental. Isso que vocês estão trazendo assim é maravilhoso, porque é a gente se dar permissão para fazer esse movimento para frente, né? Porque assim a gente não tem garantia do que vai rolar. Assim, quando a Verônica acessou a dona da casa que era publicitária, quando você mandou o e-mail e tal, você não tinha garantia. Mas assim, se você não fizer esse movimento, talvez você não mude a sua situação, né? E aí você vai Sim. passar a vida lamentando, você vai passar a vida e se, né? Aí entram aqueles e se, e se, e se. E aí, assim, e por que não, né? Por que não mandar o e-mail? Por que não fazer a Exatamente. pergunta? Por que não acessar alguém para movimentar essa história, para ver o que vem? Verônica, assim, como publicitário, e já trabalhado na autoestima que a gente tem que ser, né, gata? A gente é, né? Assim como a Júlia endossa aí como coach, porque ela tem esse. Você acha que você tem que procurar meu amor aqui de troca de mundo, né, de vida? Eu acho que a faxina ela é a sua mídia, né? Ela é a forma da transformação, né? Mas pelo que você falou, né, dessa versatilidade toda de apresentadora, eu acho que você, cara, é aquele meio lá pro Multishow, pro GNT, sabe? Você é apresentadora e Mas sempre, né? já quero fazer a cobertura do Rock in Rio 2022. Aê! Já É isso, quero, porque sacou? É uma já vi que vai VJ. ter DJ Marshmello, meu filho adolescente já saiu gritando. Como se eu tivesse falado, estou te dando ingresso. Eu só falei, vai ter show do DJ Marshmello. Ele já saiu, tipo, pensando na roupa que ele vai. VJ, sabe? Vejo tantas coisas, sabe, bonitas, sabe? Por que não se associar e ver lá como é que faz a faxina do Rock em Rio, né? Como é que compara com o reciclado? Para onde vai, sabe? Sabe? Você Cara, dá é para a fazer nossa muito. maior Eu fiz referência, nossa maior referência. a última edição do Rock in Rio foi a minha primeira. Eu ainda não tinha conseguido ir a um Rock in Rio e Uhum. consegui agora nesse último que eu fui para ver o Foo Fighters e o Weezer e foi assim, minha cabeça explodia de ideias nesse naipe e eu falava, gente, dá para fazer muita coisa, muita coisa. Mas É eu muito tinha bom. ido para curtir os shows. Mas eu sempre penso, gente, dava para trabalhar muita coisa. Muito bom. Muito Ô, gente, maravilhoso. eu tô adorando isso aqui que está acontecendo, porque assim, é muito legal ver como surgem relações, né, a partir da troca. A partir dessa conversa que a gente está tendo, quantas coisas se cruzaram, quantas informações, quantas relações a gente foi fazendo, né? Vocês dois que adoram música, eu amo música também. Enfim, quantas coisas a gente consegue colocar no nosso repertório a partir desse movimento também de se abrir e conversar, e trocar, e falar das nossas histórias, porque fazer isso também é ressignificar, né, o que a gente viveu e o que a gente pode viver. Então, eu estou achando assim, riquíssimo assim, essas relações que estão acontecendo aqui, como isso é bacana e como a gente já sai, nossa, com ideia, pirando, né? Verônica aqui, o olhinho até brilha. Então, é muito legal e assim, isso todo mundo pode fazer, né? Todo mundo pode se propor, encontrar pessoas diferentes ou pessoas em quem confia, num ambiente legal, e falar e contar o que está acontecendo, contar o que está precisando, porque ontem eu estava vendo uma fala da Malala e ela dizia que mulheres precisam saber mais de outras mulheres. Ela estava falando sobre esse lance da inspiração, né? E é isso, a gente precisa saber mais de histórias de vidas uns dos outros, porque tem tanta Sim. informação e tanta relação que a gente pode fazer, é tão bonito esse Troca é movimento. muito importante. Eu estou muito feliz assim da gente estar nessa conversa, porque vai abrindo, a cabeça vai abrindo, né? A partir disso aqui que está acontecendo agora, fica essa semente de abertura para novas possibilidades mesmo. Com certeza. E deixa eu voltar um pouquinho para essa questão da música, tá? Porque vocês citaram a música muito fortemente aqui, e eu tendo a achar que, às vezes, a gente, quando está embatucado, né, ou está numa situação mais difícil na nossa história de vida, a gente tende a procurar coisas mais racionais, mais lógicas, mais práticas.
E, às vezes, as inspirações, os insights, eles vêm de lugares improváveis, e às vezes que são lugares mais subjetivos, como a Verônica estava falando sobre a música do Emicida. Então, eu queria saber de vocês o que vocês acham desse papel também, né? Desse lugar que a arte, a música, a natureza tem para arejar a nossa história de vida. E aqui a gente vai aproveitar para ir encaminhando já esse finalzinho de conversa, porque a gente está chegando aqui a 5 minutos do nosso tempo, tá bom, gente? Cara, eu acho que é muito importante. Eu até brinco quando eu vejo pessoas que são muito focadas ali só no estudo, na academia, na coisa. Eu falei, beleza, o mundo acadêmico é muito legal também, mas quando você não se abre para outras formas de conhecimento, você perde muito. Então, muito do que é importante para mim, tanto que, se você olhar assim, das minhas tatuagens, metade é de filme, de banda de rock e de referências assim. Porque eu brinco e falo, tudo que eu amo muito eu tenho no meu corpo. Aí eu tenho desde uma xícara de chá e um bolinho, uma vassoura, um rodo e referências dos meus livro, filme, das coisas, os discos que eu gosto. Eu acho que são elementos completamente essenciais para a gente formar uma personalidade, para a gente buscar força. Eu consigo ver na música a mesma coisa que as pessoas veem na religião. Então, e aí uma vez eu falei, a minha mãe fez uma cara de que heresia. Eu falei, mãe, o show do Black Sabbath parecia um culto. E aí eu tava vendo o Tony Iommi tocar guitarra e eu só conseguia fechar o olho, eu levantei a mão assim, eu não conseguia, eu só chorava. Aí minha mãe, que horror. Aí eu, não é que horror. Ela, não é pecado falar isso? Eu falei, não, mãe, ele é tipo o deus da guitarra. Maravilhoso. Para mim, a música é um orixá. E mesmo que não fosse para mim, é um orixá, é uma deusa. A poesia, as artes, e os orixás são as forças da natureza, né? Iemanjá é a energia do mar, Yansan do vento, para focar nas Iabás, que são as orixás femininos. Então, eu tenho muito respeito. É a música que nos leva ao transe do Black Sabbath, ao mantra, né? São transes, um é mais acelerado, o candomblé tocado rápido, os tambores, né? O mantra, você busca o silêncio, né? O intervalo entre o Om, um dos mantras. Então, eu busco sim a música e a natureza para me renovar, para me limpar, né? Para fazer minha autofaxina e dialogar com o mundo. Então, é isso. Minha fala é a gratidão a vocês e à música, e ao meio ambiente, para a gente poder estar vivo aí juntos. É muito legal, né? Como a gente pode buscar essas referências que elas não são só acadêmicas, não são só racionais, tem tanta coisa que pode nos inspirar, tem tanta coisa que pode trazer significado, né, para a nossa vida. Acho que a gente precisa se dispor, né? Estar dispostos a isso, estar abertos. E vocês deram muitos exemplos aqui na conversa sobre como essa abertura pode acontecer. E para a gente ir encaminhando aqui para a nossa despedida, bom, eu quero agradecer demais vocês, foi uma conversa muito gostosa, em primeiro lugar, muito interessante, muito inspiradora. Tenho certeza que quem está aqui acompanhando com a gente também vai sentir essa vibração boa, né, que a gente experimentou juntos, está experimentando juntos. E eu queria que vocês falassem aqui, para a gente fechar e dar uma despedida, uma palavra que vem na cabeça agora, conectada com esse espírito do Manorama, que é criar um mundo melhor. O que fica aqui como palavra final para quem está vendo a gente? Conexão. Verônica. Ah, que delícia. DJ Man, conta a sua palavra. Limpeza. Ah, que lindo, boa, gente, que delícia essa conversa, muito bom. Obrigada por esse momento juntos.
Foi incrível. Adorei. Passou muito rápido. Muito rápido, tanta coisa para a gente pensar, relacionar. Que gostoso. Muito bom. Obrigado, tá, gente? Obrigada, gente.